Olá, meus irmãos. Se você ainda não for um de nossos inscritos, peço que inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Uso das vestimentas. Por que Deus fez e qual é o propósito definido da vestimenta? Caro leitor, de acordo com aquilo que aqui está sendo abordado, sobre as vestimentas, eis aqui um estudo elaborado pelo autor deste mesmo livro, com a finalidade de conduzir a maior compreensão sobre o uso adequado das vestimentas. Neste estudo podemos encontrar estudiosos renomados como William Wilson, James Strong, Matthew Henry e John Gill que forneceram interpretações valiosas sobre as vestimentas no contexto bíblico, especialmente em Gênesis capítulo 3. William Wilson, em seus estudos de palavras do Antigo Testamento, afirma que a cotonete ou túnica de peles dada por Deus a Adão e Eva simboliza uma cobertura completa e modesta, destacando a necessidade de uma vestimenta que proteja a dignidade humana. James Strong, em sua concordância, reforça essa visão, sugerindo que essa túnica implicava uma cobertura mais ampla e apropriada do corpo, em contraste com as cintas improvisadas de folhas de figueira. Matthew Henry, em seu comentário bíblico, vê as túnicas de peles como uma provisão divina que supera a tentativa humana de cobrir a nudez, apontando para a insuficiência das soluções humanas quando comparadas à providência de Deus. Ele enfatiza que a escolha de Deus de dar uma vestimenta mais completa reflete o desejo divino de proteger a honra e a dignidade do ser humano. John Gill, por sua vez, também interpreta as túnicas como um símbolo de pudor e decência, destacando que Deus se importa profundamente com a maneira como o corpo humano é coberto. Juntos, esses estudiosos sublinham a importância de vestimentas que vão além do mero propósito de cobrir o corpo, defendendo roupas que refletem pudor, decência e respeito pela dignidade dada por Deus. Eles sugerem que a escolha de vestimentas adequadas é uma expressão externa de um compromisso interno com os valores de modéstia e honra estabelecidos por Deus desde o princípio. Caro leitor, compreendo que, no tocante às vestimentas, o próprio Senhor no Éden, literalmente nos traz a compreensão de que as vestimentas que o ser humano deve usar têm de ser uma veste de acordo com a sua instrução, quando Adão e Eva por si mesmo costuraram suas próprias vestimentas para cobrir a nudez, ver Gênesis 3:7, mas o Senhor fez novas vestes para eles, ver Gênesis 13:21, mostrando que as que eles mesmos fizeram, não eram adequadas. O Senhor é o autor da criação, melhor do que ninguém, o Senhor sabe o que é e o que não é adequado para os filhos dos homens. Os homens vivem como se não há instrução para as coisas. Tudo que o Criador fez ou instituiu os homens fazer aqui na terra foi feito com um propósito definido. Deus fez a boca para falar e comer. Não podemos pensar que, como há outros orifícios no corpo humano, podemos colocar alimentos em tais sítios. Isso causaria graves consequências na nossa saúde, e não se limita apenas nisso. Deus, o Criador fez a vestimenta, ver Gênesis 13:21, e instituiu os homens fazer, ver Êxodo 28:42. Com um simples propósito, cobrir a nudez dos homens. Toda a vestimenta que não cobre o corpo nas suas partes que devem ser cobertas, que não apresenta pudor e modéstia, como exigido nas Escrituras Sagradas, ver 1 Timóteo 2:9, vestimentas que revelam a estrutura corporal, as curvas das partes superiores e inferiores do corpo, que expõem a formosura, o peito, a barriga, como as camisas cropped entre muitas outras, vestimentas que incitam a lascívia, cobiça, imoralidade sexual e estimulam as pessoas à cobiça. Ver Mateus 5:27-30, Gálatas 5:19. Segundo a Escritura Sagrada, a exposição de nudez, especialmente quando feita de forma a destacar ou chamar a atenção, é frequentemente desencorajada. A Escritura Sagrada ensina princípios de pudor e decência, como evidenciado nas passagens acima, que promovem um vestuário modesto e um foco nas qualidades internas em vez de na aparência externa. O conceito de sensualidade, em um contexto bíblico, pode ser associado a comportamentos e aparências que provocam desejo ou atração sexual. Portanto, vestimentas que revelam a estrutura corporal, as curvas das partes superiores e inferiores do corpo, que expõem a formosura, o peito, a barriga são usadas de forma a incitar sensualidade, às vezes sem a intenção por parte da pessoa que está a usar. A Escritura Sagrada não usa o termo sensualidade especificamente para descrever vestuário ou vestimenta, mas os princípios de pudor e decência são claros em suas orientações sobre vestuário e comportamento. Em muitos contextos, um homem ou mulher que usa vestimentas que revelam a estrutura corporal,
As curvas das partes superiores e inferiores do corpo, que expõem a formosura, o peito, a barriga, pode ser vista como incitando a lascívia. A lascívia, conforme definida nas escrituras sagradas e em muitas tradições morais, refere-se a comportamentos e atitudes que despertam ou fomentam desejos sexuais impróprios ou excessivos. No contexto bíblico e moral, o vestuário que revelam coisas acima mencionado, pode ser interpretado como provocativo e capaz de despertar desejos que são considerados inapropriados ou imorais. A Escritura Sagrada promove princípios de pudor e decência, sugerindo que o comportamento e a apresentação pessoal devem ser conduzidos de maneira que evitem incitar desejos indesejados ou desrespeitosos. Portanto, em termos bíblicos, tal vestuário poderia ser visto como contribuindo para a lascívia. As vestimentas que não cobrem adequadamente o corpo, que revelam a estrutura corporal de maneira que possa ser vista como provocativa ou que incitam desejos impuros, são frequentemente vistas como não compatíveis com os princípios de modéstia e pudor descritos na Escritura Sagrada, e diante do trono de Deus, tais vestimentas são reprovadas, e tal atitude constitui-se em pecado. Já foi dito que o pecado na sua essência é compreendido como o ato de falhar o alvo. Portanto, se diante do trono, o propósito definido melhor, o alvo principal das vestimentas é cobrir o corpo humano, e infelizmente os seres humanos têm usado vestimentas que não alcançam este objetivo do Criador, este alvo principal, que é cobrir o corpo humano, com isso automaticamente nós estaremos infringindo a vontade do Criador. Toda infração é sujeito à punição diante da justiça do Eterno, o Todo-Poderoso, como acima foi bem esclarecido. Caro leitor, tome muito cuidado. O príncipe das trevas investiu muito nas vestimentas para fazer os filhos dos homens, inclusive os crentes em Cristo, usarem vestimentas que diante do trono de Deus são reprováveis. Use a vestimenta sem falhar o alvo, para que esteja segundo a santidade do Senhor. Se Deus não se importa com vestimentas, porque aqui em Gênesis 35:2, ARC, o povo de Deus foi instruído a mudar de vestimentas. A Escritura Sagrada relata: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E vemos na Escritura Sagrada ao Senhor, o Todo-Poderoso falando através do profeta Sofonias. A respeito disso, a Escritura Sagrada relata: no dia do sacrifício do Senhor castigarei os líderes e os filhos do rei e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Sofonias 1:8. KJ. Caso o leitor, fazendo um estudo minucioso desta passagem, vemos que na versão original em hebraico, o termo traduzido como roupas estrangeiras em Sofonias 1:8 é BGDNK. No contexto, roupas estrangeiras refere-se a vestimentas que não são apropriadas ou típicas para o povo de Deus, e que podem simbolizar influências externas ou comportamentos inadequados. O termo estrangeira sugere uma separação ou distinção das vestimentas que seriam consideradas adequadas para os filhos de Deus. A relação com a falta de pudor e modéstia pode ser vista na maneira como as vestimentas são usadas para refletir valores e comportamentos. Vestimentas que expõem partes do corpo de maneira que incitam desejos ou não cobrem adequadamente, como camisas cropped e outras vestimentas que não apresentam decência, podem ser vistas como estrangeiras ou inadequadas segundo os princípios bíblicos de pudor e decência. Portanto, roupas estrangeiras pode ser entendido como vestimentas associadas a práticas ou influências externas que não são compatíveis com a identidade e as normas estabelecidas pelo Criador para toda criatura no geral. Vestimentas consagradas aos poderes das trevas. Sobre itens ou propriedades das trevas, há duas categorias. 1. Objetos ou coisas que as trevas contaminam com intensos encantamentos, como no caso de certas vestimentas que são decentes, mas por causa da feitiçaria, os agentes humanos das trevas fazem rituais para contaminar tais vestimentas com o poder da feitiçaria, para diversos fatores, incluindo causar danos aos filhos dos homens. Saiba que é possível um objeto material, como no caso da vestimenta, ser portador de poderes espirituais, tanto na esfera da luz como na esfera das trevas. A Escritura Sagrada mostra alguns casos: a vara de Moisés, ver Êxodo 4:2-4, 14 e 16. O manto de Elias, ver 2 Reis 2:8, 14. As vestimentas do grande Senhor Jesus, o Cristo, ver Mateus 9:20-21. Os lençóis e aventais de São Paulo, ver Atos 19:11-12. Esteja ciente que, inversamente, os poderes das trevas também colocam poderes espirituais em alguns objetos. Isto inclui, mas não se limita apenas nas vestimentas decentes,
E tais vestimentas podem causar diversos tipos de males, incluindo aos filhos de Deus. 2. Objetos ou coisas que as trevas transformam contrário à instituição de Deus revelado nas Escrituras Sagradas, como no caso das joias e enfeites exteriores, são matérias feitas por Deus com outros propósitos, mas o príncipe das trevas as transformou em bijuterias, peças de roupas como o pano jeans, que é um pano altamente consagrado pelos poderes das trevas, entre outros tipos de roupas e alguns calçados que inclusive são consagrados com sangue humano, em um nível muito elevado. Eles fazem isso em vários enclaves das trevas. Pessoas inocentes morrem por conta de tais objetos e coisas, que algumas inclusive são feitas com elementos do ser humano. Em 2021, Satanás, o príncipe das trevas, investiu um ataque fortificado contra os filhos dos homens, usando seus agentes humanos para a realização do mesmo. A empresa Nike lançou um tênis com sangue humano, e o nome do mesmo é Satan Shoes. Isso serve para nós, principalmente os filhos de Deus, como uma pista e alerta, de modo a saber que algumas coisas que estão sendo fabricadas na Terra, são propriedades exclusivas dos poderes das trevas, e tais objetos e coisas são vistos pelo Senhor como anatemas. Um objeto ou coisa impura, não limita-se apenas às coisas que foram feitas especificamente para adoração e louvor do príncipe das trevas, isto inclui tais objetos e coisas, mas não se limita apenas a elas, também incluem objetos e coisas que foram feitas para o uso do homem como dito acima, na primeira categoria. Coisas feitas de ouro, prata, pedras e madeiras, os objetos e coisas impuras, glorificam ou honram os poderes das trevas, são coisas feitas por intermédio da inspiração e criatividade deles. Devemos nos desfazer de tais objetos e coisas, pois vão tentar purificá-los, não podemos purificá-los, são exclusivamente propriedades do maligno. Há coisas que não são dos poderes das trevas, mas estes por sua vez, também podem fazer parte de um objeto ou coisa que não é essencialmente impura. Eles podem contaminar, como por exemplo, carro usado, roupas usadas, lençol, esculturas, alguns objetos entre muitas outras coisas. Tais coisas por conta da contaminação, tornam-se portadores de espíritos malignos. Não é um ato pecaminoso possuir tais coisas, mas é perigoso e desvantajoso tê-las, porque isso trará problemas no lar. Os poderes das trevas usarão tais coisas para poderem infiltrar-se em casas, podendo atacar o ser humano mais de perto. Os objetos como vestimentas, lençóis, calçados, brinquedos, ursinhos de peluche, quadros, estátuas, algumas pinturas, obras de artes entre muitos outros. Como dito acima, há objetos e coisas que não podem ser purificadas e consagradas, porque são propriedades exclusivas do maligno. Foram originados da consciência do príncipe das trevas. Os brinquedos, ursinhos de peluche, bonecas não podem ser purificadas e consagradas. Aparelho de videojogos, certas vestimentas, esculturas, pinturas ou quadros que possuem imagens de mestres místicos que nós desconhecemos, foto ou pôster de celebridades ou músicos, entre outras coisas que têm o selo do príncipe das trevas, consagrados a entidades espirituais malignas, são coisas para jogar fora, nos afastarmos delas e não tentar purificá-las ou consagrá-las a Deus. Caro leitor, saiba que, há muito mais que não foi aqui mencionado, mas o leitor pode orar e jejuar a Deus a fim de que ele venha, por misericórdia, mostrar-lhe mais sobre o que está sendo dito aqui. A Escritura Sagrada ensina: clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33:3, NVI na outra versão: invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis, que não sabes. Jeremias 33:3, KJA. Mais abaixo o leitor encontrará o relato de Gabriel Agbo, que em seu livro, Maldições Hereditárias, também abordou acerca de objetos que estão inseridos nas duas categorias. Por outra, há coisas que podem ser purificadas, como algumas vestimentas, sapatos, carros, entre outros. Há marcas que não se pode intentar o ato de purificação. O tênis lançado pela Nike Satan Shoes. Você acha que é possível orar e consagrar um objeto desse? De modo algum. Há muitas outras marcas para além da Nike. No entanto, para não mencionar inúmeras delas, vou colocar aqui algumas dentre as muitas marcas de celebridades, que são nomes de deuses e entidades espirituais malignas. Vejamos, a marca Nike, que em outras línguas escreve-se Nike, é um nome próprio feminino de origem grega, associado à deusa da vitória, identificada pelos romanos como Victoria.
Hesíodo a menciona como filha do titã Palas de Estige, e irmã de Zelos, rivalidade, Kratos, vigor, e Bia, força. A palavra Nike significa vitória em grego. Outras marcas famosas com nomes de deuses incluem Hermes, inspirado no deus grego do comércio e mensageiro dos deuses, Mars, que remete ao deus romano da guerra, Apolo, nomeado em homenagem ao deus grego da música, poesia e cura, e Vênus, uma marca de lâminas de barbear que leva o nome da deusa romana do amor e da beleza. Além disso, a marca de automóveis Apolo também remete ao deus grego mencionado anteriormente. No livro do Apocalipse, Apolion, do grego destruidor, é o anjo do abismo, identificado como o rei dos gafanhotos que emergem para atormentar a humanidade. Ele é descrito como um demônio poderoso e líder das forças infernais na batalha final. A Escritura Sagrada evidencia isso dizendo: então, o quinto anjo soou a trombeta, e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue à chave do poço do abismo. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como a de uma colossal fornalha. O sol e o céu escureceram com a fuligem que saía do abismo. E havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e, em grego, Apolion. Apocalipse 9, 1-2, 11. KJA Hermes Trismegisto é uma figura sincrética combinando o deus grego Hermes e o deus egípcio Thoth, considerado o pai da alquimia e associado à sabedoria escrita. Ele é frequentemente referido como 3 vezes grande devido à sua suposta realeza em sabedoria, alquimia e magia. Mars é deus romano da guerra, equivalente ao deus grego Ares, e simboliza força, agressividade e proteção militar. Ele é frequentemente representado como um guerreiro poderoso e tem várias marcas, como os chocolates Mars, que adotam seu nome. Caro leitor, considerando que tudo parte de um princípio, até a sua realização, da criação à formação, eu pergunto a ti, será que o Santo Deus e Pai, o Todo-Poderoso, daria criatividade e inspiração aos seres humanos para fabricarem coisas com nomes de deuses que são anjos caídos? Será que ao consagrar tais coisas e objetos a Deus, ele os receberá para sua glória? Pense nisso. Portanto, as coisas que estão na primeira categoria, podemos orar e consagrar ao Senhor, pois o uso de tais coisas não no geral, pois também há vestimentas inadequadas para os seres humanos que estão inseridas nesta categoria, mas eu me refiro apenas às que são decentes, que ao usarmos conseguimos alcançar o alvo principal, cobrir a nudez e andar na simplicidade. Todavia apenas foram contaminadas pelos poderes das trevas, e por conta dessa contaminação é que temos de orar e se possível ungir tais coisas. Tudo o que Deus criou é bom, inclusive o ser humano, mas as trevas têm a mania de contaminar o que o Deus criou, e o ser humano também está incluso nesta realidade. Mas tais coisas podem ser santificados pela oração. A Escritura Sagrada diz: pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graças. Porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. 1 Timóteo 4, 4-5, KJA Tudo o que Deus criou é bom, inversamente, tudo que o príncipe das trevas tem criado na terra é mau, nada que ele coloque sua ideia é bom para os filhos dos homens. Eu não sei como posso levá-lo à compreensão de que na terra há poderes das trevas lutando dia e noite contra os seres humanos para os matar, roubar e destruir. Os seres humanos precisam acordar para a realidade. Esta é a era da última batalha. Os objetos da segunda categoria são frutos do próprio príncipe das trevas. Não podemos nem sequer pensar em usar em nossos corpos, ou até mesmo colocar dentro de nossas casas, pois como o selo do príncipe das trevas está inserido nelas, isso dá a legalidade de projetar-se nelas, e caso isso aconteça ele estará dentro do seu lar. Para melhorar segurança tens de deitar fora ou queimar tais objetos e não oferecer aos outros. O que não é bom para ti, em termos prejudiciais, nunca será para o outro. Portanto jogai fora ou queimai. Sobre objetos como esses a Escritura Sagrada orienta: sendo assim, não levarás coisa alguma que seja abominável ao Senhor para dentro de tua casa. Neste caso, tu te tornarias anátema, amaldiçoado com ela. Consideras, pois, como coisas imundas e detestáveis, pois elas estão separadas para destruição, como anátemas. Deuteronômio 7:26. KJA É possível os poderes das trevas e seus agentes humanos se projetarem em tais coisas e infiltrarem-se em nossos corpos, externamente por meio dos objetos, ou até mesmo internamente, por intermédio de alimentos e bebidas provenientes dos enclaves das trevas. Quando eles entram em casas é para melhor monitorização, servir de espião para recolher informação, mas não se limita apenas a isso.
Há muito mais do que isso, mas o meu foco não é dar detalhes do que os poderes das trevas fazem quando entram em contato contigo e às vezes acabam encontrando erros na configuração de pecados. Coisa essa que dá-lhes o direito legal de ataque. Possíveis manipulações entre outras coisas estão inseridas nesta conexão. A Escritura Sagrada deixa isso claro, nos levando a compreender que os poderes das trevas não vêm, senão para roubar, matar e destruir. O que eu quero é alertar o leitor que seja vigilante. Há mais do que os olhos podem ver. Entre tais objetos, isto não se limita apenas às coisas que estão na segunda categoria, pois mesmo as da primeira, os poderes das trevas, por causa dos encantamentos, podem projetar-se em tais coisas. Isto inclui o ser humano, um objeto, alimento ou bebida proveniente dos centros de feitiçaria, ocultismo, santuários malignos, entre outros enclaves das trevas. Passado por intensos rituais e encantamentos, pode causar ao ser humano bruxaria inconsciente, entre muitos outros males, e também pode ser usado como um meio pelo qual os poderes das trevas e seus agentes humanos possam entrar no corpo das pessoas que estão sob influência de coisas e usá-los como marionetas. Esta é a realidade que o ser humano se encontra neste momento na Terra. Nesta era da última batalha, as coisas estão mais intensas. O momento que nos encontramos são tempos difíceis para os seres humanos na Terra. Nos dias atuais há mais trabalho do que nos tempos atrás. O São Paulo, pela revelação do Espírito Santo, escreveu sobre isso dizendo: sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo 3:1. Ara, na outra versão está escrito: sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. 2 Timóteo 3:1. KJ. O que temos de fazer é vigiar constantemente, pois nos dias atuais a maior parte das coisas da primeira categoria, usadas pelos seres humanos, estão sendo contaminadas pelos poderes das trevas. É desvantajoso, embora sendo decentes, usar sem orar para consagrar com o pretexto de que não há nada de mal naquilo. Estou ciente de que há milhares e milhares de coisas que estão fora do alcance do príncipe das trevas, pois o Supremo Deus as preservou. Mas se não tens a certeza que o que você comprou é uma delas, ore para sua melhor segurança. Há um adágio que diz: melhor prevenir do que remediar, portanto seja prudente. Como dito anteriormente, o ser humano é um prisioneiro emparedado pela sua própria ignorância, bem como a verdade eterna de que ninguém o prende senão ele próprio. Lembrai-vos das palavras do Senhor por intermédio do ministério do profeta Oséias, que diz: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. Assim, a falta de conhecimento é a base da escravidão, levando à destruição de vários seres humanos. Como diz um velho adágio para um bom entendedor, uma palavra basta. Caro leitor, vigie, pois coisas acima mencionado, principalmente as da segunda categoria, não surgiram na mente dos seus inventores por inspiração de Deus. Esclarecimentos sobre as vestimentas. O objetivo dos vestidos e saias é para cobrir o corpo feminino. Então deixar o corpo exposto é nudez. Usar uma veste colada ao corpo é pecado de lasciva, mas deve ser uma saia ou vestido com pudor e modéstia, e isso tanto em peças externas, como internas. A mulher não pode usar vestimentas para sensualizar, expondo a estrutura do seu corpo ou deixar exposta a sua nudez, porque isso, para além de ser pecado, incita os outros a picarem. Deus não se agrada de vestimentas curtas e coladas ao corpo. As saias e os vestidos têm de cobrir pelo menos abaixo dos joelhos. Segundo a Escritura Sagrada, a coxa faz parte da nudez do ser humano. Isso será melhor esclarecido mais abaixo. Quando uma mulher usa um vestido ou uma saia até acima das coxas, o comprimento da vestimenta pode mudar de acordo com o movimento. Ao sentar, a vestimenta pode subir, expondo mais a pele das coxas do que quando ela está em pé. Da mesma forma, ao andar, a saia ou o vestido pode se deslocar, revelando áreas adicionais da coxa. Como mais acima vimos, o Senhor se importa sim com as vestimentas. No entanto, use blusas não coladas ao corpo e nem transparentes. Se for transparente, use furo por baixo, com golas fechadas, sem decotes e com mangas que cubram os ombros. O objetivo das vestimentas é cobrir a nudez e deixar a mulher decente, mas se a irmã quiser usar uma saia ou vestido mais longo, quem decide até onde irá a saia ou o vestido é a irmã, desde que ultrapasse os joelhos e não suba no momento de sentar, expondo o que deveria estar coberto, porque há vestimentas que no momento de sentar, elas tendem a subir, mostrando até as peças interiores. Isso é mal. Que Deus seja glorificado no teu ato de vestir. Segundo a orientação do Senhor por intermédio do profeta Isaías e dos apóstolos São Pedro e São Paulo,
As vestimentas não devem ser muito caras, muito luxuosos. Ao analisarmos bem a passagem em Isaías 3, e as epístolas dos apóstolos acima mencionado, está escrito: Eis que diz o Senhor, por causa da presunção das mulheres de Sião, que caminham orgulhosas, de cabeça erguida, mas flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, fazendo tilintar argolas e enfeites atraentes em seus calcanhares. As roupas caras, as capas, as mantilhas, e as bolsas. Isaías 13:16, 22, KJA. Não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras. 1 Timóteo 2:9, KJA. Os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. 1 Pedro 3:3, KJA. O Senhor disse sobre as roupas caras, por intermédio do profeta Isaías, pelo ministério do São Paulo disse nem com roupas muito caras, e do São Pedro disse o luxo dos vestidos. Considere isso, pois é a orientação da parte de Deus para seu povo. Sejam as suas vestimentas simples, não se vista com outras intenções senão primeiro cobrir o corpo, pois é esse o objetivo principal das vestimentas. Estar bem apresentado não é pecado, mas vestir é falhar. O alvo principal é onde reside o pecado. Não vista por vaidade, pois até uma vestimenta decente, mas sendo usado com sentimento de vaidade, por conta desse sentimento, nós acabamos por pecar diante do trono, pois tudo que é feito na plataforma da vaidade é pecado. E na perspectiva bíblica, a vaidade é frequentemente associada ao pecado quando leva a comportamentos que desviam a atenção de princípios espirituais e morais. A Escritura Sagrada critica a vaidade quando ela resulta em orgulho excessivo, autoexaltação ou busca de aprovação externa em detrimento da humildade e da devoção a Deus. Segundo a Escritura Sagrada, o Senhor destruirá todos que inclinam seus corações à vaidade. Está escrito: ora, foi Yahweh dos exércitos quem o planejou a fim de abater toda a soberba e vaidade e humilhar todos os que vivem em ostentação e vanglória sobre a face da terra. Isaías 23:9, KJA. Esse sentimento, às vezes imperceptível aos olhos de quem o possui, entre muitas outras coisas, gera no ser humano um coração cobiçoso e arrogante. A Escritura Sagrada diz, contudo, quando seu coração se tornou cobiçoso, arrogante e endurecido por causa do extremo orgulho e vaidade, ele foi deposto do seu trono real e totalmente despojado da sua glória. Daniel 5:20, KJA. E o Senhor por intermédio de São Paulo nos recomenda não fazer nada movido por esse mesmo sentimento. A Escritura Sagrada orienta: nada façais por rivalidade nem por vaidade. Filipenses 2:3, KJA. E nenhum ser humano vaidoso entrará no reino dos céus. O salmista escreveu: quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Salmos 24:3-4, ARC. Quem entregar a sua alma à vaidade, estará se procedendo contrário à palavra de Deus. Use as vestimentas decentemente, mas que seja com um coração puro diante do trono de Deus. A vaidade é vista como problemática quando se torna um foco desproporcional na própria aparência ou status, em vez de se concentrar em valores mais profundos e espirituais. No entanto, é importante distinguir entre a vaidade como um pecado e a vaidade como um comportamento ocasional, dependendo da motivação e do impacto nas ações e atitudes da pessoa. Vaidade e tendência. Caro leitor, saiba que vaidade e tendência são conceitos distintos que se referem a diferentes aspectos da personalidade e do comportamento. Vejamos. 1. Vaidade refere-se a um foco excessivo na própria aparência ou importância. É a preocupação com a forma como os outros nos percebem, geralmente buscando admiração ou aprovação. A vaidade é muitas vezes associada a um desejo de exibir beleza, status ou sucesso pessoal, e pode levar a comportamentos destinados a atrair atenção ou elogios. 2. Tendência, por outro lado, refere-se a uma inclinação ou propensão natural para se comportar de uma determinada maneira ou preferir certas coisas. Pode se manifestar como um interesse ou preferência por certos estilos, atividades ou comportamentos, sem a necessidade de buscar a aprovação externa. A tendência pode ser influenciada por gostos pessoais, interesses, ou modas e geralmente não está ligada a um desejo de exibição. Em suma, enquanto a vaidade está relacionada a um desejo de autoafirmação e admiração, a tendência está mais relacionada a preferências pessoais ou inclinações naturais. Caro leitor,
O problema às vezes não está no uso errado das vestimentas, mas sim a intenção ou motivação por trás do uso do mesmo. Duas pessoas podem usar a mesma vestimenta, mas uma delas pode estar agindo motivada pela vaidade, enquanto a outra pode não estar. A diferença está na intenção e na motivação pessoal. Por exemplo, se uma pessoa veste uma vestimenta para atrair atenção, buscar admiração ou sentir-se superior, isso pode ser um reflexo de vaidade. A motivação é o desejo de ser notada e elogiada, o que pode ser considerado um comportamento vaidoso. Por outro lado, se a outra pessoa usa a mesma vestimenta simplesmente porque gosta do estilo ou porque é prática e confortável, por tendência, sem a intenção de provocar ou chamar atenção, a motivação não está ligada à vaidade. Assim, o pecado não está na vestimenta em si, mas na intenção e na motivação por trás do ato de vesti-la. Concluindo, é possível uma pessoa usar vestimentas decentes e ainda assim pecar por causa da intenção e motivação do coração. O que é a nudez? De acordo com a enciclopédia Wikipédia, nudez ou nu, é a condição ou estado pessoal em que, parcial ou totalmente, encontra-se uma pessoa sem cobertura de roupas. É usado por vezes para designar o uso de menos roupa do que o esperado por uma convenção cultural, particularmente no que se refere à exposição das partes íntimas, torso, tronco, ou membros. A nudez parcial refere-se à condição em que uma pessoa está parcialmente vestida, mas algumas partes consideradas íntimas ou privadas estão expostas. Essas partes incluem partes íntimas, genitais, órgão reprodutor masculino e feminino, nádegas e coxas, torso ou tronco, peito e seios, no caso das mulheres, membros, braços, ombros e pernas, do joelho para baixo. Por outro lado, a nudez total é o estado em que a pessoa não está vestida de forma alguma, com todo o corpo exposto, sem nenhuma cobertura de vestimentas. Segundo as Escrituras Sagradas, quando trata-se do conceito de nudez parcial e nudez total do ponto de vista bíblico, está se referindo ao que as Escrituras dizem sobre a exposição do corpo e como isso se relaciona com a modéstia e a decência. De acordo com as Escrituras Sagradas, o conceito de nudez, seja parcial ou total, relaciona-se com a exposição do corpo e como isso se conecta com a modéstia e a decência. Escândalos e vestimentas. No ensinamento de Jesus em Mateus 18, 6-7, ele adverte seriamente contra causar escândalos, especialmente aqueles que são vulneráveis na fé. O termo escândalo no texto original grego é skandalizó, que, segundo a concordância de Strong, refere-se a colocar uma pedra de tropeço ou uma armadilha que leva alguém a pecar ou a se afastar de Deus. Essa palavra carrega a ideia de causar uma ofensa grave que pode desviar uma pessoa do caminho da justiça. Jesus enfatiza que é o melhor para uma pessoa ter uma grande pedra de moinho amarrada ao pescoço e ser lançada no mar do que fazer tropeçar um dos pequeninos. Mateus 18:6. Isso demonstra a gravidade do pecado de escândalo, especialmente quando envolve aqueles que são novos ou fracos na fé. O tropeço aqui não se refere apenas a ações flagrantes, mas inclui qualquer comportamento que possa induzir outros ao pecado, incluindo a maneira como nos vestimos. Vestimentas indecentes ou inadequadas, que expõem o corpo de maneira a provocar pensamentos impuros ou que não respeitam os padrões bíblicos de modéstia, podem ser vistas como uma forma de escândalo. Elas têm o potencial de desviar a atenção de outros crentes, especialmente os mais vulneráveis, e levá-los ao pecado. De acordo com a concordância de Strong, o termo escandalizó também pode significar ofender moralmente, o que se aplica àquelas situações onde a falta de modéstia nas vestes pode causar distúrbios espirituais em outros. Jesus deixa claro que aqueles que causam tais escândalos enfrentarão uma punição severa. A responsabilidade cristã inclui viver de maneira que não leve outros ao pecado, mas sim que promova a edificação e a pureza na comunidade de fé. Isso significa que nossas vestimentas devem refletir o caráter de Cristo, promovendo decência e respeitando o corpo, que é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19-20. Em resumo, o ensino de Jesus sobre escândalos nos chama a examinar como nossas ações, inclusive a maneira como nos vestimos, podem impactar os outros. Devemos ser conscientes de que, ao vestir-nos de maneira que possa induzir outros ao pecado, estamos nos colocando sob a advertência de Jesus. A modéstia e o respeito por nossos irmãos na fé devem guiar nossas escolhas de vestuário, para que não sejamos culpados de causar tropeço e, assim, incorrer na punição que Jesus descreve para aqueles que escandalizam seus pequenos. Trecho extraído do livro Cerca do Sangue escrito por Leãozinho de Deus, inspirado pelo Espírito Santo.
Ajude a levar libertação e esperança a mais pessoas. Sua oferta fortalece essa obra de Deus e transforma vidas através da palavra. Meus queridos, a sua ajuda faz a diferença, que é o nosso QR Code. Deixa Deus te usar. A sua oferta é muito importante.